e de fato um mestre segundo a Bíblia, tá? Então, o que nós vamos fazer hoje é de forma bem prática. Todos que estão aqui hoje, eu vou mostrar para vocês uma lista de todos os ensinos incorretos que Paulo falou nessa epístola. Por que eu vou fazer isso hoje? Preste bem atenção, porque nenhuma pessoa que está aqui, nenhum membro dessa igreja, nenhuma criança, nenhum adolescente, nenhum adulto, nem a pessoa mais velha que tem aqui no nosso meio, vocês em hipótese alguma podem sussurrar algum ensino parecido com esse. Vocês estão entendendo? Então eu fiz uma lista de todos os ensinos incorretos, e é sobre esses ensinos incorretos que no grupo de estudo vocês vão conversar e vão ter que aprender a corrigir esses falsos ensinos. Amém? Amém. Vou mostrar para vocês também qual é a característica da personalidade de um falso mestre. Em contrapartida, vou mostrar para vocês quais são as características do ensino correto, chamado de sã doutrina. Vou mostrar qual é a característica de um mestre segundo a Bíblia. Amém? Amém. Então vamos acompanhar o texto aí. O tema de hoje é falsa doutrina versus sã doutrina. A gente vai fazer um paralelo e uma comparação, tá? Antes da gente começar a entender esse texto, o que eu preciso explicar para vocês? Olha só, Paulo já vem falando sobre vários grupos. Prestem atenção. Primeiro grupo que ele falou no capítulo 5. Se alguém que está aqui precisar corrigir alguém mais velho, vamos supor que a Alejandra precisou corrigir a mãe dela. A Alejandra percebeu que a mãe dela não está tendo um comportamento bíblico. A Alejandra pode corrigir a sua mãe? A Bíblia vai dizer o seguinte: pode, só que tem uma forma de corrigir. Tem que ser com respeito. Não pode aumentar o tom de voz, não pode ser alguém ignorante, tem que ser alguém muito educado, com muito respeito, porque está corrigindo alguém mais velho. A Bíblia falou também que toda vez que você precisar tanto corrigir a pessoa mais velha, homem ou mulher, você deve corrigir como se você estivesse corrigindo os seus pais, com muito respeito, com um tom de voz correto. Você não pode gritar, entendendo que aquela pessoa tem mais experiência que você e na maioria das vezes ela vai ser uma autoridade sobre você, que pode ser uma mãe, um pai, um tio, uma tia, um avô, uma avó. Então, se alguém de vocês precisar corrigir alguém que não tem vínculo familiar com você aqui dentro, Paulo diz o seguinte: Timóteo, trate como seu pai e a sua mãe. E aí eu falei para vocês que se você não trata bem teu pai e tua mãe, se você fala alto, se você grita, você não vai entender o que eu estou falando aqui. Por isso que a forma que a gente vive nos nossos relacionamentos familiares, ela é muito importante para que a gente entenda. Outra coisa que eu ensinei também aqui para vocês, a partir de Paulo, foi que toda vez que eu precisar corrigir ou aconselhar alguém que é da minha própria idade, a faixa etária de idade é parecida, eu tenho que tratar como eu trato meu irmão ou minha irmã. Com respeito, com carinho, querendo sempre o melhor daquela pessoa e com pureza. Por que com pureza? Porque pode acontecer que a gente tenha maldade no olhar ao falar com uma pessoa da própria idade, principalmente quando é sexo oposto, homem falando com mulher e mulher falando com homem. Aqueles que têm irmãos aqui, eu tenho certeza que vocês têm dois sentimentos pelos irmãos de vocês. Um, vocês amam eles e querem o sucesso deles, não é isso? Vocês querem eles bem. Dois, não há maldade no olhar de vocês para com os irmãos de vocês, não é isso? A mesma forma, se surgir um presbítero aqui, um líder aqui, seja homem, seja mulher, ou qualquer membro que queira aconselhar alguém, se não houver respeito no seu olhar, nem chegue perto. Todos estão me entendendo? Falamos também que se a gente tiver aqui uma mulher que perdeu o marido e ficou viúva, é responsabilidade da igreja ajudar essa mulher, principalmente se, tem algumas condições, ela não tiver família para sustentá-la.
Mas se essa mulher tiver uma família para sustentá-la, é responsabilidade da família cuidar dos idosos. E nós falamos aqui que nós precisamos estar preparados para quando nossos pais estiverem mais idosos e que eles não conseguirem trabalhar ou se sustentar, a gente precisa, como filho, estar pronto para poder ajudá-lo e acolhê-los. Vocês lembram disso? Quem não lembra, você pode ver lá no YouTube a nossa pregação. Falamos também sobre como nos relacionarmos com os líderes. Os presbíteros, eles devem ser honrados, reconhecidos, se eles administram bem e se eles se dedicam ao ensino. Se você é pastoreado por alguém que gosta de ensinar corretamente, por uma equipe de presbíteros que gosta de organizar e administrar da melhor forma, você deve tratar com todo respeito, com todo carinho, você deve dar uma dupla honra, que significa respeito e sustento financeiro. Nós falamos também que quando alguém desse presbitério errar, nós não podemos aceitar apenas uma pessoa acusando o presbítero, tem que ter no mínimo 2 pessoas acusando e tem que ter provas concretas disso. Se tiver provas concretas e essa pessoa não se arrepender, nós precisamos usar a disciplina eclesiástica para poder afastar essa pessoa e contar perante a igreja, porque essa pessoa tem um cargo público, para que haja temor no coração daqueles que estão pecando secretamente. Nós falamos, todos lembram disso? Amém? Amém. Então você vai perceber que Paulo tem falado sobre como tratar os mais velhos, pessoas da nossa própria idade, como tratar nossa liderança. Falou também sobre como tratar nossos funcionários e nossos patrões, na linguagem da escravidão da época. Vocês lembram? Domingo passado, nós precisamos trabalhar como se fosse para o próprio Cristo, porque cada atitude no nosso ambiente de trabalho honra o Evangelho e prega o Evangelho. E também, se nós estivermos trabalhando para alguém que é irmão em Cristo nosso, mais ainda nós devemos fazer o melhor que nós podemos fazer, mostrando também um parêntese que no texto não fala em si, mas em outros lugares Paulo fala, que aqueles que também têm alguma pessoa que trabalha na sua empresa e é irmão na fé também deve ser tratado com todo respeito e com todo carinho. Amém? Falamos sobre isso. Agora, Paulo vai falar sobre mais um grupo de pessoas, que é o falso mestre. Repete comigo assim: em toda epístola, Paulo tem uma preocupação. Primeira. Repete comigo assim: são os falsos mestres. Paulo escreveu toda essa epístola para combater o que nós chamamos de falso mestre. Então, meus irmãos, já é tempo de você saber identificar o que é uma falsa doutrina. Amém? Amém. Mas não só identificar o que é uma falsa doutrina. A pergunta hoje é: e a doutrina correta? Você se interessa, você sabe e você ama. Porque não adianta a gente saber o que é uma falsa doutrina, não adianta a gente saber o que é um ensinamento errado. Tem gente lá fora, tá trancado lá. Ó. Não adianta a gente saber o que é um falso ensino. Aí olha para mim, por favor. Aí todo mundo quer combater o falso ensino, todo mundo quer combater o que é errado. Só que na hora de saber o que é certo, na hora de praticar o que é certo, na hora de amar o que é certo, as pessoas não sabem. E vocês sabiam que muitos evangélicos que hoje batem no que é errado, eles batem no que é errado, mas eles não sabem o que é certo? Vocês sabiam disso? Então, o que nós vamos fazer hoje aqui? Nós vamos analisar o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3 ao 9, e eu vou mostrar para vocês, de fato, no próprio Epístola de Timóteo, quais são as falsas doutrinas, quais são as doutrinas corretas e quais as características pessoais do falso mestre. Amém? E as características do mestre correto, conforme Paulo vai ensinar a Timóteo. Então vamos lá. Vamos começar pelo verso 3,
que diz assim, eu estou lendo aqui na versão NVI, diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, segura aí que a gente vai continuar em breve. Primeira coisa para a gente observar repete comigo, outra doutrina. Repete comigo, falsas doutrinas. Esse termo significa um termo chamado para doutrina heterodoxa, que significa ensinar algo diferente e mais na frente pegou um significado de ensinamento herético. Olha só que coisa interessante. Nós estamos rodeados de igrejas evangélicas e eu quero me ater apenas à igreja evangélica. E eu vou mostrar para vocês agora que para a gente entender esse texto, eu preciso entender o que é outra doutrina. O que é doutrina falsa? O primeiro diagnóstico aqui que Paulo vai dar, ela tem duas características, tá? A primeira característica, no próprio texto, ele diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas, olha o que esse cara que ensina falsas doutrinas tem. Não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Repete comigo assim: o ensino falso não concorda com a palavra de Jesus Cristo e com a piedade. Para a gente começar a investigar o que é um falso ensino, a gente vai começar a entender o seguinte: nessa época, os falsos mestres não concordavam com os ensinamentos de Jesus. E esse ensinamento de Jesus Cristo, ele é segundo a piedade. Para que a gente possa então entender tudo, vamos entender o que é ensinamento segundo a Jesus e ensinamento segundo a piedade. Isso aqui é muito simples. O ensinamento segundo a Jesus é o quê? É tudo aquilo que Jesus ensinou pelos apóstolos. Correto? Nós vamos falar mais especificamente que ensinamentos são esses. Quando você lê o Novo Testamento, você vai encontrar vários ensinamentos de Pedro, de João, você vai encontrar ensinamentos de Paulo, você vai encontrar vários ensinamentos. Mateus, você tem lá os ensinamentos em Lucas, em Marcos. O que Paulo define? Presta bem atenção que isso aqui é bem interessante. Quando é que eu sei que o ensinamento ele é correto? Quando ele produz piedade. O que é piedade? Piedade é muito simples essa palavrinha. Piedade, ela tem dois significados na Bíblia. Um é você ter aquela famosa compaixão de alguém, sabe? Olha, tenha piedade, alguém vai te matar, aí a pessoa fala assim, tenha piedade de mim. Ela é usada para esse tipo de termo, mas aqui ela tem a ver com respeito, com alguém que está preocupado em agradar a Deus. Olha o que Paulo está falando. Os falsos mestres, eles não concordam com o ensinamento que vem de Jesus, porque o ensinamento que vem de Jesus gera santificação. Se eu estou aqui pregando para vocês, uma das características do ensino que eu tenho que dar para vocês, primeiro tem que ter Jesus no ensino. Segundo, tem que confrontar vocês e ensinar vocês a terem uma vida correta. Lá fora, na casa de vocês, no trabalho de vocês, no ambiente onde vocês estiverem. Repete comigo: o verdadeiro ensino centraliza em Jesus e gera comportamento correto. Vocês estão entendendo? Como é o nome disso? Isso é frônesis. É o entender, desejar e praticar. Para que a gente comece a nossa investigação, nós já temos duas pistas. Esse ensinamento falso não concorda com o que Jesus diz e não está preocupado em obedecer. Para que vocês tenham uma compreensão correta, eu quero mostrar para vocês um pouco desse outro ensino. Na época de Paulo, nós temos alguns ensinos específicos, tá?
E eu quero que vocês deixem a Bíblia de vocês aberta, porque desde o capítulo 1, Paulo já está falando sobre esse outro ensino. O que eu vou fazer hoje? Eu vou mostrar no texto como era o outro ensino e vou tentar encontrar um paralelo se fosse hoje esse ensino. Que doutrina hoje seria comparada ao ensino daquele tempo? Tá bom? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos mostrar o que Paulo tem denunciado, que é o que não pode existir aqui dentro. Timóteo, verso 1. Todos acharam? Amém. Eu quero que você vá comigo lá no versículo 3. Todos acharam? Eu preciso que todos estejam lendo, por favor. Se você não tiver aí, abra no seu celular. Eu quero que você veja com seus próprios olhos. Vamos ler melhor para a gente não perder tempo? A partir do 3 mesmo. Olha só. Partindo eu da Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar certas pessoas que não mais ensinem falsas doutrinas. A mesma falsa doutrina que está no capítulo 6, que é essa doutrina heterodoxa, doutrina diferente, ensino contrário, é o mesmo termo que ele vai usar aqui. Olha quais são as falsas doutrinas. Preste atenção. E que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Primeiro ensinamento falso. Repete comigo assim. O ensinamento. Fala mais alto. O ensinamento místico. Presta bem atenção. O que eles faziam nessa época? Judeus, prosélitos, davam valor exagerado a lendas rabínicas, interpretações místicas das genealogias, criando histórias não inspiradas. Da onde é que vem isso? Qual é o erro aqui? O que eles faziam? Repete comigo assim, mania da conspiração. Você sabe que existem algumas pessoas que gostam de falar, olha, tem aqui a Bíblia não serve, mas tem aqui, você conhece Lilith, o livro perdido de Enoque, sabe? Tem pessoas que não se contentam com a Bíblia e elas querem sempre procurar alguma coisa mais esotérica, uma coisa mais por trás da Bíblia, uma coisa que seja mais místico no sentido, quer ver? Você fala de demônio, a pessoa fica logo, a pessoa sabe o alfabeto de demônios, o nome de todos os demônios, coisa que a Bíblia nem diz onde é que está o nome, sabe? Ele vai dizer onde é que mora a lenda urbana X, vai dizer que Noé, na verdade, Noé não construiu só a arca, não. Noé pulou da arca, mergulhou com os peixes e nadou lá no dia do dilúvio. Mas quem falou isso? Não, isso é uma lenda que tem, que os religiosos não gostam de falar. Olha, sabe o Moisés? Moisés, ele voava no cajado. Então, são revelações e lendas místicas que fazem as pessoas se sentirem mais espirituais. Uma coisa que era muito interessante que eles faziam, por exemplo, era ver a tua linha genealógica, para saber se você era da linha genealógica de Abraão, para saber se você era descendente de Moisés, porque se você fosse, você era superior espiritualmente. Todos estão me entendendo? Amém. Só que em nenhum momento a Bíblia manda a gente fazer isso. O que eu quero que vocês tenham cuidado é que se você não tiver certeza que o ensinamento está na Bíblia, qualquer pessoa pode te enganar. Ensinamentos simbólicos, sem base bíblica, revelações fantasiosas, numerologia, mitologias disfarçadas de profecia,
Tem gente que gosta de horóscopo, por exemplo. E aí o que o horóscopo fala rege a vida dela. Quem foi que escreveu? Você sabe quem escreveu isso? O cara olhou para a estrela disse para ele, a estrela se alinhou, 3 juntas, então significa isso. A pergunta é, quem foi que inventou isso? Quem deu o aval para essa pessoa dizer que isso era correto? Então, se você não tiver cuidado, presta bem atenção, se você não tiver cuidado, você vai acreditar em qualquer coisa que te falarem. Por quê? Presta bem atenção nisso. Porque você tem uma vida tão irresponsável, mas tão irresponsável, que você quer que o místico dê jeito naquilo que você faz de errado. Às vezes a nossa vida está tão ruim, está tão complicada, está tão enrolada por culpa nossa, que a gente prefere acreditar em qualquer coisa fantasiosa para que a gente não reconheça que a culpa é nossa. A gente não quer respeitar os processos do plantar para colher, do começar a fazer as coisas certas e às vezes demorar um pouco a ver o resultado. A gente não quer passar por essas situações, então a gente prefere alguém que chegue assim, olha, eu tenho uma solução para ti, faz o seguinte, eu posso revelar para ti o profundo e o escondido e Deus vai te dizer o que você tem que fazer. É muito mais fácil fazer isso do que ler Bíblia. É muito mais fácil fazer isso do que orar e pedir perdão aos seus pecados ao Senhor e tentar fazer o que é correto. Então, o que eu quero que vocês entendam é, o primeiro pensamento de Paulo era, Timóteo, tem uma galera aí, inventando lendas, revelações, profecias, coisas esotéricas que não são reais. Não foi isso que Jesus ensinou. Vou te fazer uma pergunta. Qual foi o dia que você viu Jesus ensinar numerologia? Qual foi o dia que Jesus ensinou que o teu signo tal era tal signo? Você já viu alguma vez? Não? Você não viu, né? Você já viu alguma vez Jesus falando que existia uma sociedade secreta e um conhecimento superior secreto? Você viu Jesus fundar alguma coisa esotérica ou Jesus fazer alguma coisa de significado que seja duvidoso? Se você olhar os ensinamentos de Jesus, é muito claro os ensinamentos de Jesus. Ele mostra o quanto nós somos pecadores. Ele mostra o quanto o que nós precisamos fazer para viver uma vida piedosa e agradável ao Senhor. O que nós precisamos fazer para viver em harmonia, em comunhão. Repete comigo, Jesus é muito mais simples do que a gente imagina. Então, o primeiro ensinamento aí são as fábulas, genealogias místicas sem fim. Por que isso é errado? Porque esses ensinamentos substituem a suficiência das Escrituras por invenções humanas. Qual é o problema do que é místico? Qual é o problema do que é esotérico? É porque ele faz as pessoas não quererem ler a Bíblia e conhecerem Cristo pelas Escrituras. Lota essa igreja. Hoje é a campanha dos 7 milagres. Pega o envelope, coloca o seu dinheiro, sacrifica o máximo no altar que Deus vai te dar a vitória. É muito mais fácil isso para você do que eu falar assim para você. Você que é um péssimo pai, você que é uma péssima mãe, faça isso e faça isso. Você que está envergonhando Deus no seu trabalho, faça isso e faça isso. Nós somos tão preguiçosos e pecaminosos que a gente não quer fazer o que é correto. A gente prefere brigar com os outros, culpar as pessoas, fazer o que é errado, deixar para depois, do que de fato fazer o que deve ser feito. Aí depois a culpa é de quem? Jesus. Ou você se entrega a falsos mestres que vão pegar o teu dinheiro, dizendo que tem uma revelação superior e que conseguem ser mais próximos de Deus do que você. O que eu quero que essa igreja entenda? Qualquer ensinamento que não te leve à Bíblia, qualquer igreja que não te incentive a estudar a Bíblia, não é uma igreja correta. Qualquer pessoa, qualquer igreja, qualquer mestre que te ensina a confiar em palavras
próprias, sem testificar e sem provar na Bíblia, é uma igreja falsa. Tudo que eu falo aqui para vocês, eu preciso provar biblicamente. Vocês precisam ver se está correto, vocês precisam olhar, analisar. Faziam isso com Paulo, quanto mais comigo. Quando Paulo estava em Bereia, que enquanto ele pregava, ele era altamente analisado. As pessoas liam os textos para ver se o que ele estava falando era correto. O que eu quero fundamentar essa igreja aqui é: não adianta você estar numa igreja que é extremamente supersticiosa. Eu vou falar na língua mais paraense agora, tá? Superstições evangélicas. Isso são heresias. Levar a rosa para a tua casa ungida é mentira. Colocar muito dinheiro no envelope para que Deus dê a tua bênção é mentira. Ter instrumentos judaicos aqui dentro é mentira. O cara revelar para onde tu tem que ir é mentira. Nada está acima da Bíblia. A Bíblia vai dizer que tipo de profissional você tem que ser, que tipo de pai você tem que ser, que tipo de mãe, que tipo de marido, que tipo de mulher, de esposa, de homem você tem que ser. A Bíblia diz tudo. Só que se a nossa preguiça pecaminosa nos dominar, a gente vai querer soluções fáceis. E as soluções fáceis estão enchendo o bolso de homens perversos e estão te deixando mais endividado cada vez mais. Vocês estão entendendo? Vocês vão perceber que mais na frente Paulo vai falar sobre isso. Eles estão ganhando dinheiro com isso. Imagina naquele tempo de muitas pessoas sendo pobres. Não é diferente de hoje. Muitos falsos mestres podem montar um show para te impressionar. Vou repetir. Superstição evangélica é heresia. Vou te dar um exemplo de algumas superstições. Eu lembro que uma vez, eu nunca me esqueço, isso me marcou. Nós estávamos limpando a igreja. E uma irmã falou assim: pastor, eu já até contei isso aqui. Eu vou limpar só aqui embaixo, tá? Porque eu não vou subir aqui no altar, que ele é santo. Porque eu não sou casada. E aquilo me entristeceu muito ver aquilo. Porque o problema, você pode pensar assim: pô, essa mulher tem um respeito pela igreja. Não. O respeito que você deve ter na tua vida normal. Não adianta a gente não ter respeito por Deus na nossa vida lá fora e achar que dentro da igreja, no centro religioso, eu vou respeitar Deus e Deus vai acreditar no meu respeito. Deus não vai acreditar no nosso respeito. Deus não vai ser enganado pela gente. Se a tua vida comum não respeita a Deus, não adianta a gente estar aqui dentro achando que Deus vai acreditar no nosso teatro. Vocês estão entendendo? A superstição nada mais é hoje em dia do que uma forma de amansar a culpa do coração de pessoas que não querem compromisso com Deus. Quer que eu te dê um exemplo? Igrejas de famosos. O cara vive a vida que quiser, mas ele se sente bem porque ele usa uma superstição evangélica. Sabe qual é a superstição? Dá o teu dízimo que o devorador não come teu dinheiro. Outra mentira. O dízimo, a oferta, é simplesmente para ajudar o espaço. É um ato de gratidão, generosidade, como nós sempre falamos. Deus não vai te devolver, deu 10, Deus vai te dar 20 de volta, não. Deu 100, Deus vai te devolver 1000. Isso é errado, são ensinos supersticiosos. Então esses falsos mestres, eles fazem de tudo para te deixar presos em superstições, porque se você estiver preso em superstição, você pode ter a vida errada que você quiser. Se você fizer a superstição, tu está protegido como um amuleto da sorte. Quer que eu dê um exemplo para vocês? Superstição de fim de ano. Natal, você já percebeu que pessoas que nunca vão para a igreja vêm no Natal e no Ano Novo? Porque elas acreditam que se elas começarem o ano na igreja, o ano inteiro delas será maravilhoso. Isso é superstição, isso é errado.
Deus não quer ter um encontro com a gente só aqui e agora. Deus quer viver conosco, Deus quer a nossa vida. Os ensinos supersticiosos, eles fazem a gente se enganar. Então, hoje em dia no nosso cenário existem várias técnicas. Por exemplo, colocar o dinheiro no envelope é superstição. Você acha que se você não dobrar seus joelhos para pedir a Deus uma bênção, Ele não vai te dar? Se for da vontade dele, Ele vai te dar numa oração. Aí quer dizer que então, olha esse Deus que você está servindo. Não, peraí, não basta só eu orar. Eu vou colocar um dinheiro no envelope, só pode ser suborno. Então, não pode haver na mente do fronesiano aqui, de alguém da igreja Frones, dúvida nenhuma enquanto a isso. Isso é heresia. Nós não podemos compactuar com isso, estar em comunhão com isso. Isso é errado. Nosso dinheiro serve para sustentar nossa família e ajudar a nossa igreja, ajudar pessoas à nossa volta. E quem vai administrar isso é você. Mas não é porque você está dando que Deus vai te enriquecer. Isso é errado. E eu vou mostrar para vocês mais na frente que Paulo fala, piedade não é fonte de lucro para ganhar dinheiro. Piedade é fonte de lucro quando eu sou contente com o que eu tenho, o que eu estou vestindo, o que eu estou comendo. Não tem nada a ver com dinheiro. Então, primeiro ponto aqui, qualquer ensino supersticioso. Vou te dar outro exemplo supersticioso que eu quero deixar bem claro para vocês, quando vocês estiverem no grupo de estudo conversando. Outro ensino supersticioso. Envelope, colocar dinheiro é supersticioso. Aí você coloca um nome, 7 chaves da vitória, 7 pulos de não sei o quê. Outro ensino supersticioso. Irmãos, está aqui. Anote seu nome no papel. Eu vou levar você lá no monte. Lá em Israel. Vou esfregar teu nome na terra de Israel. E a tua vida nunca vai ser a mesma. Não tem um lugar na Bíblia que mande fazer isso. Eu vou botar... Já vi pessoas que enterraram no monte pedidos de oração e oraram 10 dias em cima daquele algo enterrado, depois foram lá desenterrar. Eu já vi gente que recadou pedido de oração, já fiz isso. Uma vez eu era mais novo, eu escrevi uma carta para Deus e coloquei no telhado para ele vir buscar. Eu fiz isso lá em casa, uma vez. Outra coisa que a gente faz é o seguinte, pega os pedidos de orações e queima, para a fumaça subir e chegar até o Senhor. Você acha que Deus precisa disso? Você acha que Deus precisa que você anote num papel para que algo chegue até Ele? Sabe, se a gente não tiver cuidado, tudo é mais importante do que a oração. Do que uma boa e velha, simples oração, que o nome parece ser simples, mas é muito eficaz e poderosa. Outra superstição pesadíssima, óleo ungido. Espera aí que eu vou ungir meu carro, porque se eu sair daqui ele não vai capotar. Não é porque tu passou óleo ungido que tu pode dirigir do jeito que tu quiser. Quando for o dia para você morrer, e o dia que Deus decidir que é o último dia da tua vida, será o último dia da tua vida. Existem várias superstições bíblicas, que se a gente não tiver cuidado, a gente erra na interpretação, e a gente usa coisas que nem existem no texto. Mas tudo que esses homens vão querer é que você não estude a Bíblia, para que você não descubra isso. Por favor, olhem para mim aqui, meus irmãos. Qualquer membro dessa igreja, qualquer líder dessa igreja, por favor, jamais abra sua boca para falar mal de estudar a Bíblia. A coisa mais preciosa que nós temos, uma das mais preciosas, é poder ter o Espírito Santo que nos auxilia para estudar a Bíblia. Eu preciso deixar bem claro para vocês. A Bíblia não fala que o Espírito Santo enfia a Bíblia na tua cabeça. Ela fala que ele lembra você. Ele ilumina as Escrituras, então você que tem que ler. Porque tem pessoas que falam assim, não precisa estudar porque o Espírito Santo revela. Não. Cristo falou, o Espírito, o outro Consolador que virá, fará vocês lembrarem minhas palavras. Mas para que eu lembre as palavras de Cristo, eu preciso saber quais são essas palavras. Repete comigo. Mandinga
Gospel é erro, é heresia. O primeiro combate de Paulo é contra essas mandigas esotéricas, essas revelações superiores. Olha a segunda aí. O uso distorcido da lei. Você pode abrir comigo aí, no mesmo capítulo que você está aí, nós vamos lá para o versículo 7. Diz assim, ó, capítulo 1 de 1 Timóteo, verso 7. Não feche a sua Bíblia, gente, por favor. Olha o que ele fala aqui. Querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabendo que a lei é boa, se alguém usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para justos, mas para transgressores e insubordinados. O que é a lei aqui, gente? A lei são os 10 mandamentos, tá? A lei é o conjunto de leis judaicas. Olha o que acontecia. Existiam mestres também lá, que além de ser esotéricos, supersticiosos e místicos, né? Sandália caiu virada, desvira, senão tua mãe vai morrer, sabe? Essas coisas assim. Isso está cheio na igreja evangélica. Mas também tem outra coisa que tem acontecido na igreja evangélica. Que é quando você usa, isso aqui é muito importante. É quando você acha que é você que se salva. Por exemplo, o que é o evangelho? O evangelho é assim. Nós somos tão pecadores, tão errados, tão maus. Como é que eu sou mau, pastor? Eu sempre falo para vocês. Não é que todo mundo é um assassino. Não é que todo mundo é um pedófilo. Mas todo ser humano possui um grau de maldade. A ponto dele pensar só em si, a ponto dele ter inveja, a ponto dele falar mal de alguém, a ponto dele mentir, a ponto dele enganar. Todos vocês estão aqui, todos já mentiram, já enganaram, já tiveram ciúmes de alguém, já traíram a confiança de alguém, já falou mal de alguém. Todos aqui, correto? Não estou vendo nenhum anjo aqui com asas. Todos, até essas crianças que estão aqui. Todos vocês já mentiram, já fizeram algo de errado. Só esses erros nossos já nos impedem de ir para o céu. Porque o céu, biblicamente falando, se você ler sobre o céu, é um lugar que não possui pecado. Eu ensinei para vocês há 3 anos atrás que existem 2 maneiras de alguém chegar no céu. E vocês podem ver qual é melhor para vocês. A primeira maneira de ir para o céu é você ser tão perfeito. Como é que alguém é perfeito? Não ter pecado em pensamento, sentimento e atitude. Se existir alguém aqui que desde o dia que nasceu não pecou em pensamento, sentimento e atitude, parabéns. Se você continuar assim, quando Cristo voltar ou você morrer, você está na glória. Porque você é perfeito. A grande pergunta de todo o evangelho é, será que existe alguém assim? E eles respondem, não. Por quê? Porque você já pensou mal de alguém. Se de repente eu abrisse um telão aqui, eu não sei se a minha mãe lembra, mas ela colocava medo em mim assim quando eu era menino. As crianças estão aqui, eu vou falar o que ela falava para mim. Que ia descer um telão e meus pecados iam aparecer no telão para todo mundo ver naquele grande dia. Eu morria de medo. Eu sonhava com esse telão, eu morria de medo disso. Vocês imaginam se aqui agora tudo para, bum! Desce uma tela e começasse a mostrar assim, vou mostrar agora todos os pensamentos errados das crianças que estão aqui, dos adultos e adolescentes. Não ficava um aqui. De tantas coisas erradas que vocês já pensaram. Só isso já mostra que vocês não têm capacidade por si só para ir para o céu. Então a primeira forma para ir para o céu é ser perfeito, não errar em nada, pensamento, sentimento e atitude. Legal, estamos no céu. Se caso você não consegue ser assim como eu não consigo, né? Tem uma outra forma. Jesus Cristo. Jesus Cristo
se torna um ser humano e fala para Deus: eu assumo o lugar deles e vou sofrer por todos os erros e assumir a responsabilidade por todos os pecados que eles cometeram. Ele morre na cruz. Ele era tão perfeito, não pecou em nada, que a morte não consegue segurar ele. Ele ressuscita, porque a morte é para quem? Para quem peca. E a partir de agora, todas as pessoas que são representadas por Jesus têm a salvação. Como é que eu sou representado por Jesus? Primeiro eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que crer que eu sou pecador o suficiente, que eu não mereço ir para o céu de tão mal que eu sou, porque eu minto, eu tenho ciúme, eu invejo, eu falo mal, eu coloco a culpa nos outros quando a culpa é minha. Eu percebo que eu sou tão mal que eu preciso de Cristo. Então agora, tudo que Cristo fala, diz, eu sigo. Eu creio que Ele perdoou meus pecados, mas eu não apenas creio que Ele perdoou meus pecados. Eu creio que tudo que Ele diz, eu devo fazer. Vocês estão entendendo? O que esses homens faziam com a lei? Eles pegavam os 10 mandamentos, por exemplo, e ensinavam às pessoas que elas eram capazes de cumprir os 10 mandamentos sem errar nada, e que elas poderiam ir para o céu, porque elas eram boas. Uma coisa que eu preciso falar para vocês, qualquer pessoa que está aqui, meus filhos que estão aqui, todos nós somos maus. A primeira coisa que o Evangelho fala é: você não consegue obedecer a Deus da forma que Ele deseja. Se acerta uma coisa, já errou 1000. Vocês estão entendendo? Você acerta 2, já errou 400. É muito erro para pouco acerto. Por isso, se nós não estivermos representados por Jesus, nós merecemos o inferno. Agora, se Jesus for nosso líder, nosso representante, aquele que nós seguimos naquele grande dia, quando nós estivermos diante de Deus, Ele vai olhar para a gente e vai ver a gente como aqueles que são do grupo de Jesus. Vocês estão entendendo? Então, o que leva alguém ao céu não é o quanto ele acerta, é o quanto ele se apega e respeita a Jesus. É o quanto ele ama Jesus. É o quanto ele entende que Jesus é a coisa mais importante da vida dele. É o quanto ele convive com Jesus e segue o que Jesus diz. Essa é a principal evidência de alguém que creu. O que eles ensinavam naquela época? Ei, nós somos o povo escolhido, eles eram judeus. Nós somos o povo escolhido, nós temos a lei, nós seremos salvos. Cuidado com a superioridade. Cuidado quando você se acha muito santo, quando você se acha perfeito e você não é. Cuidado quando você acha que lutar contra o pecado é fácil. Cuidado quando você acha que o que Jesus manda fazer é simples. Lutar contra o pecado é a coisa mais difícil que existe. Todo homem que demonstra muita certeza no seu acerto tem por trás escondido coisas horríveis. Vocês estão entendendo? Então, o verdadeiro ensino do Evangelho faz a gente se sentir humilde, quebrantado e dependente de Deus. O ensinamento errado, ele te ensina a confiar em mandingas, superstições e achar que você é merecedor de alguma coisa. Eu vou repetir para você, você não é merecedor de coisa alguma. Ah, eu estou sofrendo, eu não mereço, você merece. Ah, eu fiquei desempregado, porque eu não mereço, você merece, de tão mal que eu e você somos. Tudo que nós temos de bondade é pura misericórdia e graça de Deus. O que esses homens ensinavam com a lei? Você consegue cumprir, você é merecedor das melhores coisas que Deus pode te dar. Você não é merecedor, eu não sou merecedor de coisa alguma. O que nós precisamos fazer é nos humilharmos diante da presença de Deus e implorar por sua misericórdia. Porque se eu trabalho, se eu tenho família, se eu estou aqui de pé, é graças à misericórdia e à graça do
Senhor. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a doutrina errada, ela coloca o homem no centro. A doutrina errada, ela gosta de pegar o homem e colocar ele no pedestal, dizendo que ele merece o melhor dessa terra. Ele merece ser rico, ele merece ter saúde. Só para vocês terem uma noção, eu vou comparar alguns ensinos para vocês. Tem vários ensinos no Brasil que dizem o seguinte: se você está desempregado, tem alguma coisa errada com você. Você está em pecado. Se você tem problema financeiro, você está em pecado. Se você está doente, é porque Deus está com raiva de você. Isso é mentira. Seres humanos de verdade perdem seus empregos, ficam endividados e ficam doentes. O próprio pastor da igreja de Éfeso, Timóteo, ele tinha problema no estômago. Paulo ficou doente muitas das vezes. Paulo apanhou, foi preso, ficou doente. Paulo passou por situações tão difíceis que se você olhasse hoje em dia para ele e falava assim, esse cara não tem Deus. E foi o principal evangelizador da Europa. Então qualquer doutrina que diga que se você está doente, que você está desempregado, que de repente você está com problema no casamento, se você está com problema com seus filhos, você está sendo guiado pelo diabo ou Deus não te ama, isso é mentira. Não pode na boca de alguém da Fronze sair algum aconselhamento desse tipo. Isso não é bíblico. Nós passaremos por aflições. Vai ter irmãos que estão com dificuldade no casamento e não é porque Deus ama mais ou menos vocês. Pelo contrário, Deus quer te ensinar alguma coisa, porque Ele disciplina seus filhos. Hebreus 12. Ele disciplina seus filhos. Porque Deus não cria filhos mimados. Não adianta você achar que o evangelho correto é o que Deus passa a mão na sua cabeça e te trata como um filho mimado, que tudo que pede para o pai e para a mãe, o pai e a mãe tem que dar. Deus não vai fazer isso com a gente. Então nós vamos passar por dificuldade, nós vamos passar por aflições. E no meio de todo esse caos e tempestade, Deus estará conosco, nos ajudando. E se a gente for teimoso para não perceber o que Ele está nos ensinando, Ele vai disciplinar a gente bem disciplinado, porque nos ama. E nós sairemos dessas situações mais fortes e mais sábios. Então, você não merece coisa nenhuma. Não adianta você achar que você é o bambambam, que você vai conseguir ser tão fiel a Deus, a ponto de Ele ter que te abençoar. Deus não é obrigado a dar nada para ninguém. Agora, não é porque eu estou falando isso que Deus não vai nos dar coisas boas. Que a misericórdia, a graça dele não vai nos ajudar, não vai direcionar. Deus presenteia sim seus filhos. Mas os filhos não podem se achar no direito de impor ou decidir o que querem ou o que não querem. Nosso papel é, humildemente, pedir. E se ele dizer não, glórias a ti, Senhor, honra seja dada ao Senhor. Quem está me entendendo? Então, usar a lei para mostrar perfeição, obedecer a Deus para se gabar com pessoas que não conseguem acertar, ser altivo e olhar de baixo para as pessoas, de cima para baixo para as pessoas, isso não é um ensinamento bíblico. Correto? Então nós temos dois ensinamentos falsos. Superstições, envelopes com dinheiro, teu nome enterrado no monte não sei da onde, a água que veio do Rio Jordão. Superstições, rosa que leva para tua casa, a arca da aliança que tu leva para tua casa, para a presença de Deus estar lá. Paulo é muito claro em Coríntios, Deus não escolheu morar em construções feitas por mãos de homens. Ele escolheu a igreja para habitar. O Espírito de Deus habita em nós. Sabe o que mais me entristece? É que as igrejas supersticiosas e místicas, elas estão afrontando o ser mais poderoso que não pode ser afrontado, o Espírito Santo. Não é a rosa que vai levar a presença de Deus para tua casa, não é a arca da aliança que vai levar a presença de Deus para tua casa, não é o envelope que vai te dar um presente de Deus, a presença do Espírito Santo que vai mudar o ambiente que você está.
tanto você internamente quanto você por fora. Nós somos tão pecadores que quando a gente olha o que nós temos que obedecer, a Bíblia está dizendo o seguinte: olha, ama a Deus com todo o teu coração. Olha, não usa o nome de Deus em vão. Olha, não deseja o que é do próximo. Essa lista de afazeres não é para você tentar fazer achando que é bom. Não é para você tentar obedecer para que Deus te deva uma bênção. Pelo contrário. Alguém que chega diante de qualquer ordem que Deus tenha dado para obedecer, chega humilde e arrebentado. Porque não sabe que não conseguirá fazer sozinho, a não ser que seja guiado por Cristo através do Espírito Santo. Repete, nós precisamos dar glórias e honras ao Espírito de Deus. Você sabe como você honra o Espírito Santo? É quando você entende que você não precisa de nada mais a não ser Cristo e o Evangelho. Deixa eu ler algo para vocês. Uso distorcido da lei. Judeus convertidos tentavam impor práticas cerimoniais. Olha outra coisa interessante. Existe o uso da lei onde você fala para a pessoa: olha, se você usar essa saia, você vai para o céu. Se você não usar, você não vai. Olha, se tu não cortar teu cabelo, sabe esses usos e costumes? Isso também provém da lei. Regras, regras e regras, e mais regras, e mais regras, e mais regras, e mais regras, dizendo que se você não fizer essas regras, você não vai para o céu. Correto? Um exemplo básico disso. Tem igrejas que você não pode usar brinco, por exemplo. Porque se você usar brinco, você está dominado pelo diabo. Era muito comum aqui em Belém, no Brasil, igrejas assim. Hoje já tem mudado muita coisa. Mas eu já falei para vocês que, basicamente, eles tiraram isso de Jezabel. Porque a Bíblia fala que ela se enfeitava. Só que a mesma Bíblia fala que a Jezabel que se enfeitava, fala de Ruth que também se enfeitou e conseguiu casar com o marido de Deus. Então, você já parou para pensar que se você não tiver cuidado, você está interpretando coisas de forma errada? Se você não tiver cuidado, você está pegando só uma parte da Bíblia, criando uma lei, uma regra que não existe. Vou te dar um exemplo básico disso. Você pega uma lei que não pode cortar o cabelo. Tá? Onde é que está isso? Você pega uma regra que, olha, tal coisa na igreja não pode ser feita. Por quê? Onde é que está escrito isso? Se você não tiver cuidado, a gente está cheio de regras aqui que a gente não sabe nem onde é que está escrito. Então esses homens usavam a lei para dizer para as pessoas que elas poderiam ser salvas pelo cumprimento de regras. Mas uma coisa mais importante está acontecendo no Brasil, que são as igrejas que estão virando judaicas. Você chega numa igreja, tem a Arca da Aliança no altar, o pastor está com um lenço de Israel, aí o irmão começa a cantar, sai um irmão de dentro da sala com um chofar, parece que tem um monte de boi na igreja. Por que eles fazem isso? Porque eles acreditam que isso traz a glória de Deus. Eles acreditam que isso torna o ambiente mais sagrado. Você sabe o que torna um ambiente sagrado? É a presença do Espírito Santo. E ela está na vida de vocês. Vocês querem tornar um ambiente sagrado? Abra sua boca para cantar com alegria. Abra sua boca para orar. Abra sua boca para se comunicar com seus irmãos, abraçar seus irmãos. É isso que torna um ambiente sagrado. Vocês estão me entendendo? É isso que torna um ambiente sagrado. Nós não precisamos de utensílios. Judeus tinham sua nacionalidade, nós temos a nossa. Então é muito importante vocês entenderem que igrejas que estão usando Israel, aí tem a bandeira do Brasil, a bandeira de Israel, bota lenço de Israel, o pastor está usando kippá, não fala nem paz do Senhor, é shalom.
O cara já prega metade da pregação dele em hebraico original. Isso é heresia, cara. Isso está errado. Paulo não mandou Timóteo fazer isso. Paulo mandou Timóteo pregar a sã doutrina e ensinou Timóteo a ensinar a igreja a como se relacionar, a como se tratar com respeito, a como se ajudar, entendendo quem Cristo é, quem nós somos e o que Ele fez pela gente. É só isso. Se você quer mais emoção, vai para o parque de diversão. Vai na montanha-russa e você vai ter emoção. O Evangelho, ele é muito mais simples do que a gente imagina. Então não adianta a gente chegar aqui querendo satisfazer nossos anseios por uma espiritualidade esotérica que nós queremos, mística, para resolver um problema que é o problema de má conduta nossa. O Evangelho é simples. Deus salva pecadores como nós somos, através de seu Filho Jesus Cristo, que nos representa, dando seu Espírito para a gente, para que a gente viva uma vida de obediência. Você quer uma vida profunda com Deus? Aprenda o que é o Evangelho e viva uma vida santa. É eu tratar minha família bem, é você tratar sua família bem, é a gente ser trabalhadores honestos, é a gente tratar bem nossos amigos e ensinar os princípios de Cristo. Só que quando a gente fala isso, não é emocionante. Uma coisa que é interessante que está acontecendo agora, nada contra o que está acontecendo agora. Eu não vou citar nomes, mas vocês estão sabendo que está, para quem acompanha isso, está inundado nas redes sociais, um evento que os homens vão todos para a montanha, né? Acampar. Vocês estão sabendo aí, né, desse evento. Não tem nenhum problema com o evento, não. É um evento sobre masculinidade. Não tem problema nenhum com esse evento. É bacana, é legal você ir. Só que você não pode precisar disso para amar Jesus. O que vocês precisam aqui? Que eu faça um evento, traga um pregador internacional? O que a gente precisa fazer? Falar assim, olha, vou pegar o Henrique aqui, o irmão Alain, pegar aqui o Lucas, o Adjefferson, o Patrick, pegar o Richard aqui, o Rodrigo, estou esquecendo de alguém, João Antônio, esqueci de alguém, tem o Vinícius, pegar o pessoal aqui, vamos para o interior, meio do mato. Eu vou dar um soco na costela de vocês, fazer a gente caçar uns animais por lá, para você de tanto sofrer, Jesus, eu preciso de ti. Não, não vou fazer isso. Isso é importante para a gente, para a nossa masculinidade, né? Mas se você precisa de alguma coisa para você ser mais perto de Jesus, o que você precisa é entender o Evangelho, e isso nos basta, para que a gente viva uma vida correta diante do Senhor. Quem está me entendendo? Então, meus irmãos, a vida de pastor, ela não é tão fácil como parece. Porque às vezes você pode estar pregando o Evangelho e as pessoas não estão nem aí. Eu posso estar pregando aqui agora, né? Eu estou um pirata da paz, né? Não é preta, é branca, que eu sou quase um pirata da paz, né? E a barba ainda deixa mais parecido com um pirata. Cara, eu posso me espernear aqui, eu posso usar as melhores palavras e você não está nem aí para o Evangelho. Vocês estão entendendo? Mas de repente, eu anunciasse que o Nicodemos estaria vindo. Ninguém estaria dormindo, estaria a gente chorando. Por quê? Idolatria, superstição. Vocês estão entendendo? Pode ser que tudo que eu estou falando para você, você não esteja nem aí, mas você vai lá no teu vídeo, no teu Instagram, no TikTok, apareça o Paul Washer falando a mesma coisa que eu falei. Você compartilhando teus stories e fala assim, nossa, Deus é bom demais. Acontece, porque nós somos um país idólatra. Poderia subir um irmão aqui com dificuldades para pregar e começando a pregar e você não está nem aí. A palavra, o Evangelho verdadeiro não importa da boca de quem sai, ela tem que ter o mesmo efeito em você em qualquer lugar. Seja eu falando, o Paul Washer falando, ou uma criança falando, o impacto tem que ser o mesmo, porque o que importa é a mensagem. Vocês estão entendendo?
Se a mesma mensagem que eu prego aqui te causa sono e o Paul Washer prega não te causa, tu adora homens. É assim que... Então, se você não tiver cuidado, olha a luta do Timóteo. Timóteo ensinando o evangelho, os presbíteros ensinando o evangelho verdadeiro, mas não basta para as pessoas. Elas querem alguém que tenha algo a mais, que traga um molho diferente. Então, tu quer um molho diferente, então toma superstição. Toma, eu menti para ti que tu é perfeito e que Deus te deve alguma coisa. Toma aqui a rosa, toma uma cada aliança, leva para tua cara, vai. Burro. É a gente querer ser burro e querer ser enganado. E sabe o que mais dói? É que se existir alguém aqui dentro dessa igreja que ainda tem dúvida, que ainda se pergunta, eu acho que eu estou precisando de alguma coisa a mais porque eu estou me sentindo frio. Você está frio porque você é um responsável. Você está frio porque você não quer orar, você não se alegra com as doutrinas da graça, com o evangelho. Isso não muda o teu coração, isso não está te impactando, não adianta. A única solução para você é sair daqui e ir para um lugar que vai te enganar. Pega a tua rosa, pega o teu candelabro, pega a tua arca da aliança, pega o pastor botar aquele lenço azul e branco de Jael para que você se sinta mais na presença de Deus. É isso, vai lá. Você quer perder dinheiro? Vá para um lugar que vai mandar você colocar um envelope cheio de dinheiro no altar para sacrificar o seu melhor, que vai dizer que se você não der o dízimo, o devorador vai acabar com a tua casa, que o devorador é um demônio, o devorador é um gafanhoto, que comia planta. Então, se a gente não tiver cuidado, é esse cuidado que Paulo está tentando mostrar para Timóteo. Tem gente surgindo aí, cara, que está deixando o pessoal doido. Uns mestres falam isso, os outros mestres falam isso, tudo dentro da mesma igreja. Tudo dentro da mesma igreja. Mais uma para vocês aqui. Isso aqui é interessante. Abre aí no 4, capítulo 4 de 1 Timóteo. Verso 1. Isso aqui que eu vou falar para vocês não é muito comum aqui no Brasil, tá bom? Entre aspas, mas eu vou tentar exemplificar para vocês. Olha aqui, ó. Versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm consciência cauterizada. A gente vai deixar esse versículo para quando eu falar sobre a personalidade do falso mestre. Olha o que eles fazem, olha esse ensinamento. Proíbem o casamento e o consumo de alimentos. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é comum aqui, mas eu vou tentar mostrar para vocês alguns erros que eu já percebi na minha caminhada cristã uma vez. Uma vez uma irmã falou assim. Eu vou parafrasear, que eu não me lembro muito bem como foi as palavras dela, mas deu sem entender assim. Ela pregando, ela disse que ela rejeitava até o próprio marido quando ela ia pregar. Não deixava ele abraçar ela, dar um beijo nela, nada, porque ela estava extremamente dedicada a Deus. Então ela fazia jejuns de 1 semana, para que ela pudesse subir no altar mais santa. Não tem totalmente a ver com o que eu vou falar aqui agora, mas só para vocês entenderem a dimensão. Esses mestres falavam o seguinte: ei, para que você seja mais espiritual, case, não case. Viva sozinho para Deus, porque Ele vai te honrar muito mais do que Ele honra quem casa. Voltando para aquela pessoa que falou aquilo, ela achava na cabeça dela que sacrifícios espirituais iriam fazer ela ser mais cheia de unção, a ponto dela atrapalhar o casamento dela. E Paulo deixa muito claro, se você quiser se afastar do seu marido, da sua esposa um tempo para fazer jejum e oração,
tem que ter o consentimento dos dois. Porque o diabo pode tentar. Paulo deixa muito claro. Aí o que eles falavam? Olha, não casem. Se dediquem ao Senhor. Busquem uma espiritualidade superior. Vocês estão entendendo? Busquem uma espiritualidade onde você se dedique completamente a Deus. Algumas igrejas fazem isso. E eu vou ensinar para vocês como é que elas fazem. Vou te dar um exemplo. Louvor. Se a pessoa trabalha, estuda e não tem tempo de estar no louvor, ela é considerada como pecaminosa. Ela é considerada como não amar a Deus. Uma pessoa que não ama a Deus. Por quê? Porque tem um outro irmão que abandonou a vida dele e não faz nada para ficar no louvor. Aí essa pessoa é comparada a alguém que tem tempo, e a pessoa que tem tempo, ela é mais cristã do que a pessoa que não tem tempo. No futuro, a pessoa que não tem tempo está extremamente frustrada com a sua vida, e a pessoa que não tinha tempo antes, formou, está com trabalho, agora pode servir na igreja. Não só servir, mas ajudar financeiramente a própria congregação e outros irmãos. Então, se você não tiver cuidado, a igreja, a religião, ela, para te forçar a ficar aqui dentro, ela começa a te enganar. Ela começa a mostrar assim, olha, sabe o que é mais importante? Deus está acima de tudo. Então, se Deus não vier primeiro, você está desonrando a Deus. Aí você deixa de lado família, trabalho, estudo, para você servir a Deus. Só que para que você sirva a Deus de verdade, você precisa da tua família, do teu estudo e do teu trabalho. Então tem muita gente que se frustrou, tem muita gente que foi enganada, achando que... quer que eu dê um exemplo para vocês? Estou falando com todas as mulheres aqui. As mulheres aqui. Eu vou falar com um primeiro tipo de mulher. Mulher que fica em casa, tá? Que cuida da casa. Ela pode estar achando que para Deus amar mais ela tem que... sei lá, vamos dar um exemplo. Ela precisa estudar teologia, vamos dar um exemplo. Ela precisa servir melhor na igreja. Então ela acha que Deus vai amar ela só porque ela está servindo na igreja. Pelo contrário. Você tem que saber que cada coisa tem o seu lugar. Deus não te ama porque você faz alguma coisa na igreja. Deus te ama porque você vive uma vida com Ele. Então dentro dessa nossa vida tem a nossa casa, tem o nosso trabalho, tem o nosso casamento e tem a nossa igreja. Vocês estão entendendo? Você tem que encontrar tempo para tudo. Você tem que organizar a sua vida para que você consiga adorar a Deus em todas as áreas da sua vida. Então foi muito comum, eu não sei como está agora porque eu estou longe desse ambiente, mas eu vi muitas pessoas que gastaram 15 anos da sua vida, não cresceram profissionalmente, nem casaram e agora estão tristes. Porque ficaram enfurnados dentro da igreja, servindo, loucamente, e não organizou sua vida. Eu já fiz isso várias vezes, quando eu comecei na minha caminhada com Cristo. Então vocês estão aqui hoje, vocês precisam entender uma coisa. Essa igreja, ela precisa de vocês. Ela precisa de vocês ensinando, ela precisa de vocês aprendendo, ela precisa de vocês ajudando outros irmãos, ela precisa de vocês contribuindo, ela precisa de vocês em vários aspectos. Só que a gente não precisa de vocês a ponto de vocês terem uma vida toda arruinada por causa da igreja. Vocês estão entendendo? Se formem, casem, melhorem a vida de vocês nos seus relacionamentos. Então o cristão ele pode dar uma volta, o cristão ele pode crescer profissionalmente, o cristão ele pode estudar, o cristão ele pode ter um tempo com a sua família, mas ele também precisa ter um tempo com quem? Em comunhão com os irmãos. Um tempo onde ele se dedica ao culto público. E aqui a gente, pensando muito nisso, vocês sabem que a gente tem culto só no domingo aqui, né? Domingo é o dia que a gente separa para estar de manhã aqui junto, para estar à tarde cultuando ao Senhor. E durante a semana é para trabalhar, estudar, estar com a família. Se der para sair, você sai para algum lugar. Vocês sabem o quanto eu fico extremamente incomodado em marcar alguma coisa dia de sábado,
porque eu sei que quem trabalha a semana inteira tem que ter um sábadozinho para dar uma volta com os amigos, vocês se reúnem no sábado. Uma vez ou outra a gente marca alguma coisa no sábado, porque a gente precisa viver a nossa vida. Vocês estão entendendo? A gente precisa desenvolver a nossa vida. E a nossa vida tem várias áreas. Vocês estão entendendo? Tem várias áreas. Hoje eu discordo plenamente, e agora é algo mais pessoal, tá, gente? Igreja que tem culto segunda, quarta, terça, quinta, sexta. Eu discordo plenamente disso. Porque as pessoas precisam ter sua vida, precisam estar com a sua família. Você quer cultuar a Deus? Cultua na sua casa. Né? Você quer ler a Bíblia? Leia na sua casa. Você quer orar? Ore na sua casa. Ore com quem está com você lá. Mas a gente precisa ter espaço para todas as coisas na nossa vida. Vou dar um exemplo básico de mim. Eu dediquei minha vida tanto à igreja logo no início, tanto à igreja no início, que as coisas que eu tinha eram todas doadas. Vocês sabiam disso? Então eu, como pai, durante muito tempo, acreditando que eu tinha que me dedicar plenamente a algo na igreja, eu abandonei o resto todo. Eu abandonei estudo, eu abandonei vida profissional. Depois de um bom tempo que eu me despertei para desbravar profissionalmente, para estudar muito mais. Quantos jovens e adolescentes estão presos nisso? Porque fazer a universidade é do diabo, né? Trabalhar é do diabo. Não tem que fazer a universidade, tem que estar pronto para ir para a universidade. Vai ter coisas difíceis, o que vocês precisarem de mim, eu estou aqui para ajudar vocês, ensinar vocês a não se perverter na universidade. Sabe? Então são coisas que, se a gente não tiver cuidado, esses ensinamentos falsos vão entrando. Olha o que eu já falei para vocês. Superstições, né? O uso da lei errado como perfeição em cerimônias judaicas. Falei para vocês agora sobre proibições. Olha só. Vocês têm que ter cuidado com essa... Onde é que eu quero chegar com isso? Presta atenção. Essa ideia de sacrifício espiritual. Repete para mim. Sacrifício espiritual. Se você não tiver cuidado, isso passa da conta. Eu vou te falar algumas coisas que eu fazia. Eu fazia jejum. Eu fiz 21 dias de pão e água. Jejum. Eu lembro que na primeira semana, eu conseguia nem, na última semana eu não conseguia andar. Eu fiz isso. Mas por que eu fazia isso? Simplesmente porque eu queria subir no altar e eu queria que a unção descesse na igreja. Era isso que eu queria fazer. Eu ficava 30 dias sem comer carne, eu fazia propósitos loucos aí, vira e mexe estava fazendo propósito. E tudo isso que eu fazia, vocês que estão no curso de membresia já sabem o que é o jejum verdadeiro, correto? Eu já comentei sobre várias vezes por que a gente jejua. E ele é correto sim. Só que eu fazia coisas loucas só para que Deus me desse mais unção. Eu queria o poder. Eu queria a bênção, sabe? Eu queria, então, jejum por trabalho, 40 dias de oração para ter um carro. Sabe essas coisas assim? Eu fazia sacrifícios espirituais para que eu me sentisse melhor. Então, quando eu subia no altar para pregar, quando eu era um líder de jovens, adolescentes, eu subia me sentindo gigante, porque eu era o mais poderoso possível. Hoje eu oro, faço meus jejuns, e eu sempre me subo o pior dos homens aqui todos os dias, todo domingo. Porque quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo que eu estou muito longe de acertar o que deve ser acertado. Então o Evangelho muda a tua compreensão. Hoje, muitos sabem disso, muitos experimentam isso, a gente sobe para falar, para pregar, para ensinar, sabendo o quanto a gente necessita de Jesus Cristo. Então eu lembro que várias vezes eu subia em alguns lugares, eu subia nesses lugares, quando eu subia, o pessoal sabia que era eu, o pessoal já ia se arrepiando todinho, porque sabia que eu tinha jejuado 21 dias. Se você acha que você vai ser melhor do que alguém, porque você jejuou 30 dias, 80 dias, 90 dias, e Deus vai te amar mais do que outros por causa disso, para. Essa teologia de sacrifícios espirituais para condicionar o amor de Deus e a presença de Deus, ela é errada. Eu vou dar um resumo bem básico para vocês aqui. Por que eu jejuo? Eu jejuo porque eu estou extremamente pecaminoso, eu estou extremamente sendo guiado pela minha carne, então eu jejuo mostrando para Deus que eu não aguento mais isso. Jejum é para isso. Jejum não é para ganhar carro, não é para ganhar poder. Jejum é para que você possa se dedicar durante um período de tempo em oração, leitura de Bíblia
e louvor ao Senhor em jejum. Só você e ele trancado em algum lugar. Eu fazia jejum 6 da manhã, orava na igreja, saía para trabalhar e entregava o jejum meio-dia no trabalho. Esse não é o jejum bíblico correto, a gente tem ensinado vocês muitas das vezes aqui já. Cuidado com espiritualidades demais exacerbadas. Cuidado. Cuidado. Eu vou deixar bem claro para vocês. O cristianismo ele é muito simples. Orar sem cessar. Ore muito. Ore o tempo todo. Fale com Deus quantas vezes você puder. Aonde você estiver. Sabe? Ore o máximo que você puder. Mas nunca, olha bem para mim, nunca para querer poder. Pelo contrário, nós devemos orar muito, porque a coisa mais bela que nós temos nessa terra, sabe qual é? Poder conversar com Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? A coisa mais importante que nós temos nessa terra é saber que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, para que a gente tenha paz com Deus e a gente possa conversar com Cristo. Poder falar com Deus é a coisa mais suprema que nós temos. Quem está me entendendo? A oração é a coisa mais maravilhosa, você poder chegar diante de Deus como um filho, diante de Deus como um amigo, apesar de tão pecador que você é, Ele mesmo assim te receber por causa de Jesus Cristo e você poder falar com Ele. Aí o cara vai lá, vai usar... Olha só, Jesus morreu na cruz para que eu pudesse me relacionar com o Pai. Aí o cara pega isso, ora 21 dias na madrugada, para que Deus use ele mais. Para que ele possa se gabar para os outros. Olha o desprezo à morte de Jesus Cristo. Outra coisa, deixa eu deixar bem claro para vocês. Não é porque tu ora de madrugada que Deus te escuta mais do que quem ora meio-dia, viu? Não é porque tu ora 3 horas da manhã que Deus te escuta mais do que quem orou 6, quem orou 10, quem orou 9. Não tem horário. Deus ele não tem uma agenda onde ele marca os horários, tá? Porque é engraçado, é uma coisa que eu sou completamente contra, é que vocês estão aprendendo a Bíblia aqui direto, é evangelho, 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 e para crente adulto orar, eu tenho que fazer uma vigília. Para crente adulto sentir a presença de Deus, tem que fazer uma vigília. Tem que levar todo mundo daqui, levar para um monte. Tem que levar o pessoal para um monte para orar. Para poder condicionar a mente de pessoas adultas. A coisa mais importante que você deve saber e que você deve ter o que deve te motivar é Cristo morrendo na cruz por você e ressuscitando para te dar salvação, perdoando os teus pecados. Isso é a coisa mais importante que você pode ter na sua vida, é isso que tem que nos motivar, é isso que tem que nos alegrar, é isso que tem que fazer você orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, estar no culto quando tiver culto, servir aos seus irmãos, ser um bom trabalhador, ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, é isso que nos motiva. Sabe o que nos motiva? Repete comigo, eu faço parte da família de Cristo. Essa é a nossa alegria. Finalizando aqui, esses homens proibiam casamentos, esses homens proibiam alimentos. Não tem religiões aí que proíbem comer certas coisas? Quer que eu te dê um exemplo? Não pode comer carne de porco. Não tem isso? Aí é engraçado que realmente o judeu não comia isso, mas quando você vai olhar para o desenvolvimento da igreja, Paulo tem um sonho. Pedro tem um sonho, na verdade. Pedro tem um sonho, onde Deus mostra para ele que todas as comidas vêm de Deus. Então olha o que os caras começaram a fazer. Olha, se tu comer essa comida aqui é pecado. Essa aqui é mais santa. E Paulo deixa claro, em nenhum momento Jesus mandou fazer isso. Cuidado com algumas religiões que querem se mostrar, arrotar a espiritualidade em você. Ora 1000 dias, 80 dias, faz 80 jejuns, não sei o que, não come tal coisa, para que Deus, a presença de Deus possa estar sobre a sua vida. Não é assim, meus irmãos. Não é assim. O evangelho é muito mais simples do que você imagina. Aí você deve estar falando assim para mim, poxa, meu Deus do céu, um monte de coisa. O que sobra para a gente fazer? Por isso que é importante ler Bíblia.
para que você saiba quais são as práticas. Eu não vou conseguir falar tudo hoje aqui. Eu estou só hoje nos falsos ensinos, ainda falta a personalidade dos falsos mestres, aí vai faltar os ensinos corretos e a personalidade dos mestres corretos. Mas eu estou aqui só nos falsos ensinos, tá? Eu criei um jogo, olha, eu estou criativo. Eu criei um jogo semana passada, não, foi terça-feira. O nome do jogo vai ser para o grupo de estudos que vocês vão fazer, tá? O nome do joguinho é O Jogo do Herético, tá? Eu separei 10 heresias, só que nessas 10 heresias, eu separei um discurso aonde eu fosse o herético, eu estou defendendo biblicamente alguns conceitos, usando Bíblia e teologia para defender. Preste atenção. Vocês vão pegar, vocês vão separar 10 heréticos, eles vão pegar uma heresia e vão fingir que são os heréticos. Eles vão ler o que está escrito e vocês vão ter que refutar biblicamente. E a resposta dessa refutação bíblica vai estar com o mediador do jogo. Eu quero saber no grupo de estudo quem de fato está entendendo o que eu estou ensinando aqui. Quem consegue de fato defender a Bíblia? Então vão ser 10 heresias, tá? Esse jogo tem um selo Frônesis, tá? Vão ser 10 heresias e 10 refutações, correto? Eu quero saber duas coisas. Quem tem a capacidade para ser herético e quem não sabe nada de Bíblia. Porque o que acontece? O objetivo do jogo é o seguinte, é que uma hora você seja o herético, outra hora você seja o refutador. Em qual você vai se sair melhor? Tem que se sair melhor naquele que defende a fé, correto? Então, eu vou disponibilizar esse jogo para vocês. Eu aprontei ele todinho com as regras tudo, né? O nosso setor mais administrativo ali, né, vai estar ajudando nos bastidores a montar o jogo. Vamos ver se dá certo. Então, o meu objetivo é que esse jogo tenha todas as heresias do Novo Testamento e que a gente possa brincar em casa sobre isso, amém? Óbvio que não é para ninguém ser um grande teólogo, nada, mas pelo menos tem que saber. Por exemplo, todas essas heresias que eu estou ensinando aqui vão ter lá. Por exemplo, a heresia mais das genealogias místicas. Como é que você vai refutar se alguém chegasse na nossa igreja, algum parente, algum amigo seu, de repente começasse a falar sobre essas doutrinas erradas? Se alguém começasse a falar da lei de forma errada, será que você conseguiria defender? Amém? Por favor, não faltem o grupo de estudo por causa disso. Chegar no dia lá e me ligaram, ninguém veio. Ninguém queria né, participar do jogo. Mas é um jogo, é uma forma que eu acredito que vai ser para a gente se divertir. Eu vou fazer um teste em casa, porque eu quero fazer uma versão para criança, para saber se do jeitinho delas elas conseguem identificar o que é errado. Vocês estão entendendo? Para ver se elas já têm um raciocínio. Então, eu falei para vocês aqui três tipos de erros teológicos. Eu vou recapitular para a gente finalizar aí para a nossa ceia, para vocês entenderem um pouco melhor como é que funciona isso. O primeiro que eu falei foram as fábulas e as genealogias, que eu defini como coisas místicas e supersticiosas. O segundo foi o uso distorcido da lei, que pode vir naquelas pessoas que dizem que você pode ser perfeito cumprindo a lei e Deus te deve alguma coisa, ou usar cerimônias judaicas. Falei agora sobre o que nós chamamos de ascetismo, que são pessoas que acreditam que para ser santos, elas não podem escutar música, elas não podem sair para lugar nenhum, elas não podem usar a roupa X, elas não podem fazer nada. Elas precisam se isolar, orar muito, jejuar muito. É tipo o monge, sabe o monge? Elas acreditam que se elas fizerem muito isso, elas vão alcançar um estágio de superioridade. E o último, finalizando aqui, é um ensino vazio e ganancioso, que é um ensino que o cara que está ensinando, ele quer arrancar dinheiro de você. Isso aqui é muito simples. Vocês já pararam para se perguntar que existem algumas igrejas que tudo tem dinheiro? Vocês já pararam para pensar nisso? A teologia da prosperidade, nada no culto pode ser feito sem envolver dinheiro. Tudo é dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Faz uma campanha, dinheiro.
tudo é dinheiro. Todas as áreas, toda a pregação, ela vai finalizar como? De dinheiro. Vocês estão entendendo? Então nós temos algumas denominações que são conhecidas por isso. Você vai na pregação, o pastor começa a pregar, ele vai ter que finalizar a noite, dinheiro. Dinheiro. Quantia. Dinheiro. Dinheiro. Então olha só, superstição, uso errado da lei com cerimônias, fugir do mundo como o ascetismo, né, que é você tentar, o cara não casa, o cara não trabalha, o cara não fala com ninguém, ele fica isolado do mundo apenas para orar. Ele é santo, ele é intocável. E outro é aqueles que querem arrancar dinheiro de você. Esses são ensinos que não devem existir na nossa igreja. Amém? Amém. Quando você olha para o Brasil, o que nós mais temos é esse tipo de ensino. Porque em nenhum momento Jesus ensinou alguma coisa igual. Em nenhum momento você vai ver os apóstolos ensinando algo igual. Em nenhum momento. Agora, se você não conhece a Bíblia, pessoas vão te enganar. Então, precisa ser muito claro aqui. Isso está linkado agora com a nossa Santa Ceia. Nós vamos ceiar agora. E por que essa palavra tem tudo a ver com isso? Porque a ceia do Senhor, ela nada mais é do que a centralidade do Evangelho sendo comemorada. O que é que nós comemoramos na ceia? Nós lembramos que Cristo morreu pelos nossos pecados e que nossos pecados estão perdoados e que agora Ele é a nossa direção, nosso maior exemplo, e um dia Ele voltará para nos buscar. Amém? Vocês creem nisso? Amém. Acabei de falar sobre o Evangelho para vocês. É sobre isso que nós temos que falar, é sobre isso que nós temos que conversar, é isso que tem que afetar a nossa vida lá fora. A igreja é fundamentada apenas nisso. Se você quiser alguma coisa a mais do que isso, esse não é o lugar. Esse não é o lugar. Tem acontecido coisas sérias, vocês estão percebendo que tem surgido... Vocês já viram os pregadores mirins, né? Crianças que sobem no altar, com voz de adulto, pregando, passando revelações. Aí tem gente que acha isso lindo. Olha, Deus está usando, não está usando. Essa criança está apenas fingindo. Ela está encenando. Quem tem que conduzir a educação e o ensino são adultos. As crianças estão numa fase de aprender, de se desenvolver, de tirar suas dúvidas. Aí um monte de vídeo na internet, com um monte de criancinha pregando, adolescente pregando, como se fosse um adulto, repetindo, passando profecia. Isso não é o Evangelho, meus irmãos. Essa semana eu fui ver agora um desses adolescentes numa live. Passe o Pix agora. Sacrifique no altar do Senhor. Eu tenho uma revelação para você agora. Isso é mentira, gente. Isso não é verdade. Você pode falar, poxa, pastor, mas tu está falando isso para a gente aqui. A gente já sabe sobre isso. Mas eu preciso reforçar, porque se alguém ainda tiver dúvida que isso lá fora é evangelho, nós vamos para o 4º ano de igreja, não é possível que a gente já não saiba que a alegria da nossa vida, a alegria da nossa vida é Jesus Cristo perdoando nossos pecados. Esse é o nosso assunto, essa é a nossa alegria, essa é a nossa motivação e é sobre isso que nós estudamos. Isso é a Frônesis. Amém? Amém. Se você está meio espiritualmente, meio chururuco aí espiritualmente, eu não tenho mais alegria para nada, é porque talvez o Evangelho, está faltando o Evangelho, está faltando você entender melhor o Evangelho, está faltando você se fascinar com Cristo, está faltando você ver a beleza e a maravilha que é a santidade de Deus, o quanto Jesus é importante, o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele é gracioso, está faltando isso. Agora, se você esperar o pastor que vos fala usar alguma coisa mística, não vou fazer.
Eu não vou fazer isso, gente. Cristo nos basta. E a ceia agora mostra isso. O que nós vamos fazer na ceia agora? Nós vamos agradecer a Deus. Porque nós estamos aqui, pecadores, perdoados e auxiliados por Cristo através do Espírito Santo. Nós vamos agradecer a Deus porque nós podemos entrar na nossa casa sabendo que a presença de Deus habita nos nossos corações. Quando a gente entra na nossa casa, a presença de Deus está entrando também. Agora tu imagina se na tua casa tem 2, 3 crentes. É muita presença de Deus. Nós vamos glorificar ao Senhor porque Ele nos dá a oportunidade de ter o nosso emprego e nesse emprego a gente poder sustentar a nossa família e ajudar a nossa congregação. Nós vamos agradecer por todas as vezes que nós passamos por dificuldades e Deus nos ensinou com a sua sabedoria a sermos alguém melhor. Cristo nos basta. Talvez alguém que está aqui agora vai levantar, vai orar, vai ceiar e não vai sentir nada. Mas se você não sentir nada, pelo menos tenha convicção de alguma coisa. O que eu peço para vocês aqui agora é, no momento da ceia, lembre de Jesus. Lembre de Jesus. E agradeça por tudo que Ele fez. No momento, peça perdão pelos seus pecados. É o que eu mais te peço. Peça perdão pelos seus pecados. Ore, fale a Deus. E se alegre por estar junto com seus irmãos. Porque Ele não morreu só por um. Ele morreu por todos nós. Um último parêntese. Todas essas teologias erradas que eu falei para vocês, elas têm algo em comum. Sabe qual é? Ela te ensina sempre a pensar em você. Sempre resolver um problema teu. O verdadeiro evangelho te ensina a pensar em Deus e se alegrar porque o próximo está do teu lado. Essa é a principal diferença do evangelho verdadeiro para o errado. O errado é sempre eu, meus problemas, minhas dores, minhas frustrações, minhas carências emocionais, meus problemas no trabalho familiar. Sempre eu quero resolver. Me dá mandinga, me dá superstição. Qual o sacrifício espiritual que eu preciso fazer? Quantos montes eu tenho que subir? Quanto dinheiro eu tenho que colocar no envelope? Sabe? O quanto perfeito eu tenho que ser para isso ser resolvido? Sempre assim. E o verdadeiro evangelho, pelo contrário, ele leva a gente a celebrar Cristo, a engrandecer o nome do Senhor, estar alegre porque nós temos outras pessoas que também foram redimidas pelo sangue dele. Amém? Amém. Eu queria que você ficasse de pé agora.